Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o vírus Epstein-Barr através do artigo intitulado Fatores de risco para cânceres associados ao vírus Epstein-Barr, uma revisão sistemática, avaliação crítica e mapeamento das evidências epidemiológicas. Esse artigo foi publicado no Journal of Global Health em 2020. E antes de começar a apresentação, eu gostaria de falar que a gente encontrou uma certa dificuldade para encontrar artigos que falem sobre as características do vírus ou artigos que tratem especificamente de algumas doenças que são causadas pelo vírus. Então, por isso, a gente acabou optando por selecionar esse artigo por possuir uma temática bastante nova. A nossa dupla é composta por André, Luiz e Gacê. E eu. Então, de maneira introdutória, o vírus Epstein-Barr é um herpes vírus que infecta aproximadamente 90 a 95% de todos os humanos e é responsável por causar doenças como a mononucleose infecciosa. A infecção pelo vírus é vitalícia, ou seja, em ambientes de baixa renda, ela ocorre principalmente na infância, enquanto que em ambientes de alta renda, ela costuma ser adiada até o final da adolescência e início ali da fase adulta. Em uma minoria de pessoas, essa infecção pelo vírus Epstein-Barr está associada ao desenvolvimento de câncer. Então, estima-se que aproximadamente 1% dos cânceres globais, que são predominantemente linfomas e carcinomas, estão associados ao vírus Epstein-Barr. E aí, além disso, cerca de 140 mil pessoas morrem de câncer associado ao vírus Epstein-Barr a cada ano. Então, possui uma mortalidade bastante significativa. E isso acaba reforçando a necessidade de estudos mais aprofundados nessa temática, tendo em vista que a etiologia dos cânceres associados ao vírus Epstein-Barr ainda permanece bastante obscura, apesar de décadas de pesquisa intensiva. Pode passar. Então, como apenas uma fração de indivíduos infectados pelo vírus Epstein-Barr desenvolve de fato câncer, outros fatores também devem ter influência. E o objetivo do presente estudo é identificar de maneira precisa e com qualidade quais são esses fatores. E para que essa identificação fosse realizada, exigiu-se um foco maior em um pequeno número de tipos de câncer que possuem fortes evidências de uma relação causal com o vírus Epstein-Barr, sendo eles o linfoma de Hodgkin, o carcinoma gástrico, o carcinoma nasofaríngeo e o linfoma de Burkitt. Pode passar. Portanto, justifica-se esse estudo devido à ausência de estudos que comparam as evidências epidemiológicas para fatores de risco adicionais além da própria infecção pelo vírus Epstein-Barr ou avaliam a qualidade das evidências apresentadas. Então, apesar de existirem estudos que tratam e comprovam a relação causal do vírus Epstein-Barr com o desenvolvimento de câncer, não existem estudos que comparam essa infecção pelo vírus com outros fatores. E isso acabou justificando a realização dessa revisão sistemática. Pode passar. Então, como eu falei anteriormente, essa revisão ela acabou sendo limitada a um número específico de cânceres que já possuem relação causal comprovada com a infecção pelo vírus Epstein-Barr. E o primeiro deles que a gente vai mencionar aqui é o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é um linfoma caracterizado pela presença de células de Hodgkin que possuem várias aparências histológicas. E ele é importante porque em 2016, aproximadamente 73 mil casos foram incidentes em todo o mundo, sendo que 40 a 50% desses casos são casos considerados associados à infecção pelo vírus Epstein-Barr. Porém, esse grau de associação ele é dependente da população e costuma ser muito mais elevado em países de baixa renda. E as taxas de incidência atingem o pico em crianças e adultos com idade maior que 70 anos, negros e homens. Já o carcinoma gástrico, ele se constitui como uma das principais causas de mortalidade e morbidade atuais, tendo aproximadamente 1,2 milhões de casos em todo o mundo e sendo responsável por causar aproximadamente 830 mil mortes. 95% é do tipo adenocarcinoma gástrico, sendo que 10% desse valor está associado às infecções pelo vírus Epstein-Barr. A ocorrência do carcinoma gástrico está associada ao homem e normalmente a prevalência desse tipo de câncer diminui com a idade nesse grupo específico. Pode passar. Em 2016, aproximadamente 96 mil casos de câncer de nasofaringe foram notificados,
E o câncer de nasofaringe, ele ocorre principalmente nas células epiteliais da nasofaringe. E os tumores, eles são classificados de acordo com o nível de diferenciação dessas células. Em tipos, existe o tipo 1, que é a escamosa, tipo 2, não queratinizante, tipo 3, que é indiferenciado. E a infecção pelo vírus Epstein-Barr está associada ao desenvolvimento de tumores não queratinizantes e indiferenciados, ou seja, tipo 2 e tipo 3. E normalmente, a ocorrência do câncer nasofaríngeo está associada ao homem. Já o linfoma de Burkitt é um linfoma do tipo não Hodgkin, que é altamente agressivo e possui um crescimento muito rápido, que é classificado em 3 formas: endêmico, esporádico e associado a AIDS. Acredita-se que a forma endêmica possui o vírus Epstein-Barr presente em mais de 95% dos tumores, e em 2016 houveram aproximadamente 461 mil casos incidentes de linfoma não Hodgkin. Então, todos esses cânceres que eu acabei de citar, eles possuem tanto uma incidência muito significativa quanto uma taxa de mortalidade também muito significativa. Pode passar. A metodologia do presente estudo utilizada foi uma revisão sistemática com meta-análise, na qual utilizaram como base de dados o Medline, o Web of Science e a Embase. A síntese de dados foi realizada de maneira narrativa, ou seja, segmentada por tema, e os critérios de inclusão adotados foram estudos epidemiológicos, principalmente os estudos observacionais e os estudos de internação que abordavam os fatores de risco para linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, câncer nasofaríngeo e carcinoma gástrico, que estão associados ao vírus Epstein-Barr, com dados que são extraídos de uma população comparadora livre de câncer, além de estudos humanos e estudos sem restrições de data, população e idioma. Pode passar. Os critérios de exclusão para o presente estudo foram estudos em animais, estudos de fatores de risco para infecções pelo vírus Epstein-Barr de não cânceres, estudos de expressão gênica, proteica ou genética retiradas de tecidos cancerígenos, devido principalmente ao potencial de mutações pós-tumorais, estudos de expressão de anticorpos genéticos e antivírus Epstein-Barr, e quando a população comparadora tinha câncer ou lesões pré-cancerosas, devido principalmente ao potencial de mutações também. Pode passar. A avaliação da qualidade do estudo foi feita por meio de uma lista de verificação adaptada de Downs e Black. O tamanho mínimo da amostra foi calculado pelo método de Fleis. E essa avaliação da qualidade do estudo, ela foi feita para os principais fatores de risco de interesse dos pesquisadores. Então, se vários fatores de risco fossem documentados pelos artigos que foram selecionados, ou seja, que foram incluídos, a pontuação mais conservadora era obtida. Adotou-se também um nível de significância de 5% e um conjunto mínimo de confusão como idade, sexo e etnia. E para rebuscar ainda mais essa avaliação, foi feita por 3 revisores, com pelo menos 10% de sobreposição. Então, tudo bom? Meu nome é André, sou integrante da dupla. E depois dessa análise que a Kaone fez, relacionada ali com metodologia, falar um pouquinho da introdução, agora nós vamos observar os resultados obtidos, por esses 271 artigos que foram selecionados, foram inclusos aqui nessa revisão sistemática. Iniciando agora, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco para o linfoma de Burkitt. Dentre todas essas publicações, 271, apenas 2 dessas publicações tiveram o critério de inclusão para esse linfoma. Esses critérios é o linfoma de Burkitt associado ao vírus Epstein-Barr. Dentre os resultados obtidos, temos aí que apenas os níveis de anticorpos VCA foram associados ao desenvolvimento do linfoma de Burkitt. Quando falamos agora sobre os fatores de risco para o linfoma de Hodgkin, dentre as 271 publicações, temos aí 24 publicações que foram direcionadas aí para esse linfoma de Hodgkin associado ao vírus Epstein-Barr. Então, dentre essas 24 publicações,
3 delas examinaram os fatores de risco genéticos, 11 relacionados com infecções e fatores clínicos, 8 fatores genéticos, e apenas aí 5 publicações focavam em relação à parte ambiental e estilo de vida, sem considerar a questão das dietas. Então, temos aqui algumas tabelas para a gente analisar os resultados. Então, assim, quando falamos ali, em resumo, né, sobre fatores genéticos associados ao linfoma de Hodgkin, que também está associado ao vírus Epstein-Barr, temos ali álcool, padrões alimentares, gorduras, né? Dentre esses fatores, podemos ver ali que nenhum desses artigos, ali, a maioria deles, não tem associação nenhuma. Quando agora investigamos, né, analisamos as publicações, quando está relacionados a infecções e fatores clínicos, que associa o linfoma de Hodgkin com o vírus Epstein-Barr, temos que as infecções infantis que não está associada a mononucleose infecciosa, sendo que duas ou mais infecções, né, como sarampo, cachumba, catapora, coqueluche, rubéola, está associada a risco reduzido. Lembrando que sarampo, coqueluche, rubéola, temos ali um potencial que protetor. Agora, quando analisamos, né, a mononucleose infecciosa, né, associada ali a esse linfoma que está associado ao vírus Epstein-Barr, temos que as pessoas que tiveram ali essa mononucleose infecciosa, ela teve sim um fator de risco, né, aumentado ali, na maioria das publicações. Quando analisamos os artigos, né, os estudos aí publicados, relacionados com carcinoma gástrico, que foi integrado nessa revisão sistemática, temos que apenas uma publicação atendeu os critérios, né, que é o carcinoma gástrico associado ao vírus Epstein-Barr. E, como observado, né, em resultados, podemos ver que o IgG, né, anti-VCA, foi especificamente encontrado para ser associado ao carcinoma gástrico, né, e dentro desse estudo teve ali o carcinoma gástrico do vírus Epstein-Barr positivo versus o controle sem o câncer. Agora, quando falamos do carcinoma nasofaríngeo, agora tivemos aí o quê? A grande maioria, né, das publicações que atendiam os critérios para ser incluso nessa revisão sistemática foram associadas ali ao carcinoma nasofaríngeo. Dentre as 271 publicações, 244 delas foram associadas ali ao carcinoma nasofaríngeo, né? Agora, fazendo uma fragmentação dessas 244 publicações, 45 examinaram os fatores de risco dietéticos, 50 fatores clínicos e infecciosos, 158 fatores genéticos e humanos, e apenas ali 56, né, observava a parte do estilo de vida, ambientais e não dietético, né, não relacionado com a dieta do paciente. Agora vamos analisar novamente as tabelas, né, pegamos as tabelas, as partes mais importantes. Então, quando falamos ali, né, de fatores dietéticos associados a um carcinoma nasofaríngeo que está associado a um vírus Epstein-Barr, temos que o álcool, na maioria dos artigos, é um potencialmente associado, né, é um fator de risco. Quando falamos de alimentos de laticínios, principalmente aqueles rançosos, como manteiga, alguns artigos demonstraram que sim, é um fator de risco. Lembrando que o leite e os ovos é considerado fatores protetores para a maioria dos estudos que foram analisados. Agora, analisando, né, a parte de infecções e fatores clínicos associados ao carcinoma nasofaríngeo, que está relacionado, associado ali ao vírus Epstein-Barr, temos que as titulações elevadas, né, da sorologia para vírus Epstein-Barr tem um fator de risco associado, sim, na maioria dos artigos analisados. Agora, acho que... Então, continuando. Por meio dos resultados, obtiveram-se alguns pontos que devem ser discutidos. O primeiro ponto é a limitação pelo número de estudos que não relataram o status do vírus Epstein-Barr. Então, especificamente para o carcinoma gástrico, isso reflete a documentação bastante recente e escassa da associação do vírus Epstein-Barr
E o fato também de que as amostras biológicas, elas não são testadas para o vírus como um padrão, ou seja, não é um diagnóstico diferencial. E sem esses testes, as meta-análises elas acabam sendo substancialmente prejudicadas. O segundo ponto é que os fatores críticos de risco e proteção documentados são modificáveis, então, por exemplo, os elementos da dieta, como o consumo de laticínios. E o importante é que esses fatores apresentam oportunidades muito relevantes para as intervenções governamentais. O terceiro ponto é que os perfis de risco podem ser construídos a partir desses dados para uso como ferramentas de rastreamento em áreas de alta incidência de câncer. E isso faz com que haja o mapeamento, né, de políticas públicas, de políticas preventivas, que visam principalmente a diminuição da incidência, a diminuição da prevalência e, consequentemente, a diminuição da mortalidade por esses cânceres que estão associados ao vírus Epstein-Barr. E o quarto ponto é que as formas associadas ao vírus Epstein-Barr de certos cânceres diferem muito das formas não associadas ao vírus Epstein-Barr. Então, revisões sistemáticas como essa, em que os formulários associados ao vírus Epstein-Barr são considerados separadamente, ou seja, de maneira individualizada, são essenciais, para direcionar os esforços para o controle dessas doenças. Pode passar. Então, em conclusão, né, como eu acabei não fazendo a conclusão ali relacionada com o linfoma nasofaríngeo, não, nasofaríngeo, né, Cauane? Pode me ajudar a relembrar Sim. só? Nasofaríngeo. A maioria deles está, sim, associada ao vírus Epstein-Barr. Então, em conclusão, pessoal, podemos notar o quê? Que a maioria dos artigos publicados ali e que tem ali, que teve relevância para essa análise, né, dessa revisão sistemática, foi focada ali, relacionado com o quê? Com o câncer nasofaríngeo. Então, dentre as 271 publicações, 244, me foge o número, foram ali focadas em câncer nasofaríngeo. Então, para você ver como que tem a associação, né, desse vírus Epstein-Barr com esse câncer. Além disso, podemos denotar que, além do próprio vírus, né, Epstein-Barr, temos outros fatores que intervêm ali, né, como fatores de risco que podem desencadear tanto aqueles linfomas, né, ou carcinomas que acabamos falando aí nesse vídeo. Então, assim, dentre esses fatores temos ali os genéticos, clínicos, genéticos, e esses fatores, ele acaba sendo prejudicado ali, né, quando fazemos estudos observacionais. Então, é complicado separar esses fatores para analisar certinho, né, em relação à etiologia, o que está mais provocando esses linfomas ou carcinomas. Então, assim, em resumo, se faz muito necessário o quê? Que tenha mais estudos, né, detalhados para esclarecer melhor essas evidências, para saber qual dessas etiologias, ou mesmo o próprio vírus Epstein-Barr, é mais prejudicial ou mais desencadeador desses linfomas ou carcinomas. Lembrando também que tem poucos estudos relacionados aos outros, né, linfomas carcinomas. O mais focado em si é o nasofaríngeo. Aqui são as nossas referências. Quero agradecer aí a atenção de vocês.